Eu quero saber se você se identifica com essas três questões. Professor que cria obstáculo com frequência. Dificuldade em criar um relatório em tempos de pandemia. Desenvolver um projeto de leitura e escrita no ensino remoto. Se identificou? Então vem bater um papo com a gente. Assiste esse vídeo até o final, que eu vou te dar algumas estratégias para essas três questões, se você se identificou. E você que está assistindo aqui no ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa, um bate-papo de coordenador, onde nós trazemos estratégias, dicas, dividimos nossas experiências, multiplicamos conhecimentos para somar melhores resultados. E no bate-papo de hoje, nós temos uma convidada especial, que é a Milena. E se você que está assistindo aqui quer participar de um bate-papo ao vivo, é só deixar nos comentários ou também enviar no direct. E essa noite nós vamos falar de três assuntos mega importantes. Fica aqui para você entender como é que a gente faz um relatório, como é que a gente também pode criar um projeto de leitura escrita, entre outras questões que nós vamos dividir aqui com vocês. Deixa eu trazer a coordenadora Milena para a gente conversar melhor. Olha, Milena, não tô vendo você aqui. Milena, já tá aqui com a gente? Se tiver, manda um oi aqui para mim, saber se você já tá acompanhando. Vamos lá? A Milene, na verdade, a Milene, tá pronunciando errado. Milene, ela entrou em contato, pediu para participar de uma live ao vivo. E se é o seu caso, quer bater um papo com a gente, então é só mandar um direct ou deixar aqui nos comentários ou lá no Telegram, tá bom? Bom, Milene, aqui, ó, achei. Vamos lá, Milene. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Milene? Tudo bem? Boa Tá me noite, seja ouvindo? bem-vinda. Tá ouvindo bem? Estou sim. Eu vou pedir só para você tomar o cuidado de não ficar batendo no microfone do fone, porque ele é bem sensível ao ruído. Aí dá muito ruído para quem está assistindo. Mas se você segurar assim, sem bater, tá tudo certo. Bem-vinda aqui ao vivo, viu? E eu já vou te dar a palavra para você se apresentar e a gente começar esse bate-papo aí, dividir nossos conhecimentos e multiplicar nossos conhecimentos e multiplicar também para que a gente possa ter melhores resultados, não é isso? Milene, e aí, por favor, se apresente, de onde você fala, qual é o público que você aí trabalha. Boa noite. Eu sou a Milene e comecei como coordenadora esse ano. Trabalho aqui em Santa Bárbara do Pará, na zona rural. E aí a gente está enfrentando muitas dificuldades nesse momento de pandemia, porque como a gente é da zona rural, são poucos alunos que têm acesso à internet. Então, aí é tudo muito novo. Já era novo para mim que comecei esse ano, aí ficou mais novo ainda. Ah, sim. Olha, a gente costuma dizer que a pandemia, ela, por si só, ela já tem, assim, algumas vítimas, mas, de alguma forma, todos nós somos vítimas, né, dessa doença. E dificuldades por conta da pandemia, elas são diversas, só que em algumas regiões do Brasil, elas são mais intensas, não é? Como você disse, pela própria falta de acesso aí à internet. E você trabalha com qual idade, por favor, Milene? A gente trabalha com as turmas iniciais, maternal, educação infantil, período 1 e 2, e os anos iniciais, do primeiro ao quinto ano. Entendi. E o EJA, a gente Bom, trabalha com o Milene. EJA também. Ah, trabalha com EJA? É, com EJA. Que legal. Bom, então vamos lá. O momento é seu. Você me passa as suas perguntas, que eu possa contribuir da melhor forma para você e para quem está assistindo aqui. Então, a palavra é sua. Tá. A primeira pergunta é: como agir com o professor que sempre põe dificuldade na hora de realizar as atividades? Na hora de realização, quando a gente dá um. Aí o professor sempre põe dificuldade, puxa para trás. Como é que a gente age diante dessa situação? Então vamos lá. Antes de eu responder, alguém mais se identifica? Alguém mais tem um professor aí na escola
que costuma colocar obstáculos quando você propõe um projeto, assim como a Milene, coloca aí, se você tem aí, escreve aqui, ó, só para a gente perceber e aí batendo um papo e interagindo com vocês. Bom, eu vou começar com uma frase que é para vocês, assim, marcar mesmo essa ideia, e é uma frase bem significativa. Ela não é minha, é do treinador comportamental Tony Robbins, e ele diz o seguinte: antecipação é o poder, reação é fraqueza. O que eu quero dizer com isso? Antecipação é o poder, reação é fraqueza. Se você, normalmente, deixa eu ver se eu posso, vou reformular a pergunta. Normalmente nós sabemos quem é essa pessoa que vai criar um obstáculo. Não é assim? Por exemplo, na sua escola aí, quando você trouxe essa pergunta, você já tem aí, Milene, uma pessoa em mente, não tem? Já, com certeza. Não é? Você já sabe quem é. Quem está assistindo aqui, se identificou, sabe, não sabe quem é essa pessoa, na hora vem na mente. Ok. Então, só eu quero dizer para vocês que antecipação é poder e reação é fraqueza. Se eu já sei quem é, normalmente essas pessoas, elas seguem um padrão. Elas seguem um padrão. E os obstáculos, geralmente, também não são muito longe, não. Geralmente é dificuldade, falta de tempo. Tô assim, criando, tá? Talvez seja outro. Mas deixa eu ver se faz sentido para vocês isso. Os obstáculos que essas pessoas costumam criar são geralmente os mesmos ou são semelhantes, sim ou não? São semelhantes. São semelhantes, certo? Então vamos lá. Você já tem em mente quem é o professor que vai criar o obstáculo. Normalmente esses obstáculos eles são semelhantes que ele vai criar. Se você já sabe, quando você vai apresentar um projeto, uma ideia, uma mudança, seja lá o que for, você já pensa assim, bom, quando eu trouxer esse projeto, quando eu for apresentar essa ideia, eu tenho certeza que a Dona Maria, ela vai reclamar de tal situação. Olha, eu tenho certeza que a Marcélia, na hora que eu apresentar o projeto, ela vai fazer tal questionamento. Mas eu não vou desistir, não. Porque estou na coordenação, eu estou no cargo de liderança e eu nasci para vencer. E desistir não é opção para quem quer vencer. E quando vier me questionar esse projeto, quando ela vier me questionar essa ação, e ela falar tal questão, porque normalmente é isso que ela fala, eu já tenho um argumento X. Isso é você planejar antes. Porque você já sabe quem é normalmente as pessoas. Essas pessoas, ou essa pessoa, ela segue um padrão na hora de criar um obstáculo. Se eu tenho uma ideia dos obstáculos que ela pode vir a mencionar, eu vou me preparar para os obstáculos. Eu não vou desistir do meu projeto, eu não vou mudar a ideia, porque eu sei que ela vai criar um obstáculo. Eu vou já ter estratégia para quando ela vier apresentar esse obstáculo ou essa negativa, eu já tenho uma devolutiva. Deu para entender? Deu para entender. Dá para Dessa fazer forma isso no mesmo. dia a dia? Dá. Não dá? Organizando já. Porque realmente, como a gente falou aqui, né? Os obstáculos que as pessoas criam, os impedimentos, não são muito diferentes. Não Não são é? mesmo, não. E aí, tem mais, vamos lá. Então, essa é uma situação, tá? Reação é fraqueza, antecipação é o poder. E já te dei aqui umas dicas para você já fazer na próxima vez aí. A outra questão, muito importante, é vai além, né? Veja além. O que é que pode vir de efeitos colaterais nesse projeto ou nessa ação? O que eu quero dizer com efeitos colaterais? Que podem afetar negativamente, o que pode ser feito. Por exemplo, eu vou criar um projeto, a gente vai falar de projetos, vamos lá. Esse projeto vai demandar tempo, mas o professor ele já tem outras atividades para serem feitas. E esse projeto também vai ser importante. O que é que eu posso mudar na agenda, no cronograma, para que isso seja feito? Porque, normalmente, uma das maiores queixas em projetos não é a falta de tempo, já ter muitas tarefas. Então, você já vai criando estratégias antes, né? Milene, aqui no nosso Instagram e também lá no canal do YouTube, nós temos uma live que é lidar com o time do contra, tá? Que é bem bacana se assistir, que é completo com as situações como essas que você aí trouxe de professores que criam obstáculos, resistência. E também, Milene, você já se inscreveu para a nossa imersão da liderança pedagógica? Ainda não. Não? Olha só, eu vou te mandar depois no WhatsApp, mas para vocês que estão aqui assistindo, o link está lá na bio, tá? É a imersão da liderança pedagógica. Por que eu estou falando para vocês da imersão?
Porque o evento é na próxima semana, é gratuito, e um dos encontros nós vamos falar justamente sobre isso. Como lidar com professores difíceis e problemas de relacionamento. Então vai ficar ainda mais claro quando você fizer a imersão com a gente na semana que vem, tá bom? Para receber o link tem que se inscrever. Sim. Como seguir responder a sua primeira pergunta? Sim, com certeza, conseguiu. Posso para a segunda? Ótimo. Por favor. A segunda é: como formular relatórios em tempos de pandemia? Ótimo. E aí a pergunta ideal deveria ser assim, não como, mas por quê? Eu preciso sempre partir do objetivo. Quando eu sei o porquê que eu estou fazendo aquela determinada ação, quando eu tenho clareza dos objetivos, é mais fácil eu encontrar meio de executar. Então, vamos trocar a pergunta frente ao como, o porquê realizar esse relatório. Vamos lá. Por que esse relatório aí que vocês desejam realizar? Para quem é e por quê? É para documentar um bimestre, um semestre? É para o professor? É interno do colégio? Por quê, Milene, esse relatório? Esse relatório é para falar sobre as atividades que foram realizadas durante esse bimestre, esse primeiro bimestre. Então, a gente vai falar de nós, coordenadores, vamos falar de uma forma geral, assim, na escola, como foi que se deu todo esse processo de distribuição de cadernos, de atividades extras, dos trabalhos no WhatsApp, como foi, se teve retorno, como foi que a gente conseguiu puxar esse aluno, porque como a gente tem essa dificuldade da internet aqui no interior, aí a gente quer saber como foi, porque nos grupos de WhatsApp não estão todos os alunos, só alguns. Aí é nesse sentido que a gente vai fazer o relatório. Entendi. Então, a ideia, o porquê do relatório é fechar o bimestre, correto? E apresentar o rendimento para os pais e para os professores, não é isso? Os professores vão fazer para os pais, né? Entendi? Para os pais e para a CEMED. Mostrar para a Ok. Os CEMED. órgãos responsáveis, tá. Uhum. Então, vamos lá. Nós entendemos que a pergunta, então, para quem está assistindo aqui, ela perguntou o como realizar relatórios num tempo de pandemia, né, nesse contexto. E aí a gente voltou na questão de antecipar. Antes do como, é preciso entender o porquê. E ela explicou que o porquê é para validar o rendimento e colocar evidências de quem está realizando ou não está realizando diante do contexto que vocês estão. Não só para as famílias, mas também para os órgãos responsáveis. Entendi. Esse é o porquê. Aí eu parto do princípio do como. Eu tenho que oficializar, então eu tenho que documentar para oficializar e também para informar aos pais dos alunos que estão participando. E que neste momento não são todas as famílias. Respondemos a primeira pergunta do porquê. Aí você tem que fazer a seguinte reflexão agora. O como. Como? Primeiro, quais foram os trabalhos realizados? De que forma? Aí você vai ter que listar. Olha, foi enviado. Normalmente, os alunos, não sei se é assim na sua cidade, na sua escola. Os alunos têm que enviar fotos em grupo do WhatsApp. Como é que está sendo essa validação de atividade, não é? Então, primeiro, o porquê, depois o como. Esse como, ele tem que partir de evidências e não pode ser julgamento. Então, é preciso que você crie aí, Milene, critérios, tá? Com base em que vai ser avaliado? Vai ser... A gente só quer saber a frequência. É a frequência que quer entregar? Ou é a frequência e se está certo a lição? Olha o porquê, né? Por isso que é importante. Não, aqui o nosso objetivo do relatório, a princípio, é só validar se o aluno está fazendo. Ok, então a gente precisa corrigir se está certo ou se está errado. Qual é o período? Qual é o período? De quando a quando? Marcelo, nós queremos o primeiro bimestre, de fevereiro a março. Então, a gente já tem um período. E eu quero identificar, não é se está certo, é se foi feito. Ok. E aí eu preciso, então, agora de evidências, porque não é o que o professor acha, não é o que a mãe acha. Quantas atividades neste período foram propostas? 200. Ok. Dessas 200, quanto foi entregue? Eu estou colocando assim para vocês, gente, próximo à sua realidade, Milene, pelo que você me falou, é isso, não é? É atividades que são enviadas no WhatsApp pelos alunos. É dessa forma? Sim.
são essas atividades que foram enviadas pelos alunos e atividades extras que os professores colocaram nos grupos. E alguns também trabalharam com caderno dos alunos também. Ok. Então, é isso, Milene. Primeiro, entender os objetivos. Esses objetivos não tem que ficar claro, assim, só para você, para quem está assistindo aqui a live, tá? O objetivo tem que ficar claro para todos os envolvidos, os professores e os pais. Porque se eu sou mãe, eu vou querer saber com base em quê, Milene, que você está falando que minha filha não fez. Olha, dona Marcela, eu estou falando que no primeiro bimestre foram propostas para sua filha 200 atividades. Das 200 atividades, foram apenas entregues 20, 30. Entende? Ah, mas como? De acordo com as fotos que foram enviadas. Então, precisa ter evidências. Porque senão, sabe o que acontece? Ah, eu entreguei mais, eu entreguei menos. Não tem parâmetro, né? Então, precisa ter um parâmetro. E esse parâmetro é baseado na quantidade que foi proposta. E isso, Milene, se o objetivo for, na intenção do relatório, documentar a frequência, a quantidade do que foi feito, tá? Agora, se for para avaliar o rendimento, aí você vai ter que realmente, com os professores, criar, ter critérios claros a respeito do que é a correção, de quanto vale cada atividade, qual é a pontuação. Mas, volto a dizer, é sempre muito importante, gente, que essa clareza nos critérios não seja só para o colégio, para o professor, para os pais e para os alunos. Tem a ideia, né, a crença de que estudar na pandemia, deixa para depois, isso aí recupera. Ah, quando voltar presencial, meu filho faz. E muitas vezes não se dá o devido valor. E uma forma de você valorizar é mostrar que está sendo avaliado, sim, conta ponto ou registro de presença. Então, isso também é uma forma de motivar e incentivar que os alunos participem. Porque, de modo geral, é normal as crianças terem essa crença, os pais também, que se não vale nota, vou fazer para quê? Não é assim? É verdade. Não repete? Vou fazer não. Mas quem disse que não vale nota? Não é que alguém não disse, talvez ninguém tenha dito, olha, ô Joaninha, não vale nota. Mas sabe o que acontece? Ninguém também corrigiu, ninguém deu uma devolutiva, ninguém pontuou. Aí ela naturalmente criou a crença de que tanto faz se eu entregar. Certo, Não é? isso mesmo. Uhum. Deu para entender sobre essa questão de como avaliar no ensino remoto e essa questão de, perdão, não avaliar, a sua pergunta foi sobre criar o relatório com base em quê? Em números, não é? Isso, sim. Deu para entender. E cada professor vai ter que fazer levantamento, né? Mas sempre tendo em vista aonde eu quero chegar, qual é o objetivo. Eu tenho em vista qual é o objetivo desse relatório e onde eu estou hoje, qual é a minha realidade que eu possa criar esse documento, não é? Sim, entendido. Ah, que bom. Deixa eu só ler os comentários aqui, eu te dou a palavra para você fazer a próxima pergunta, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui quem deixou aqui, ó. Verdade, pessoal concordando. A pandemia acentuou alguns perfis, sim, naquela questão que nós estávamos comentando, de professores que criam obstáculos, sim. A pandemia acentuou. Acentuou, mas não criou, né? Não era comportamentos que não existiam antes. E alguém pediu para repetir a frase diz o seguinte, já existiam, né? A frase diz o seguinte, antecipação é o poder, reação é fraqueza. Na questão de você se antecipar às contraindicações que trarão aí para o seu projeto, para a sua ideia, a inflexibilidade, não é? E na imersão da liderança pedagógica, nós vamos te dar aí passo a passo para lidar com problemas de relacionamento com professores difíceis, tá? Bom, próxima pergunta, Milene, vamos lá. A próxima pergunta não é uma pergunta, é para falar sobre sugestões de projetos de leitura escrita, nesse contexto. Legal. Sugestões de projetos de leitura escrita. Nós aqui da mídia sempre falamos para vocês o seguinte, que nós não damos receitas prontas, a gente dá uma fórmula, a gente passa uma ideia, mas os ingredientes, cada um vai colocar o seu. Então, eu poderia trazer um projeto aqui para você, de ponta a ponta, te enviar em PDF para todos que estão assistindo. Só que o projeto ele vai funcionar da mesma forma na sua escola? Não, porque a realidade de cada contexto é uma.
como, ainda mais agora, né, num momento tão atípico como esse. A gente até mencionou as dificuldades de algumas regiões. Então, o projeto em si não é o ideal eu te dar. O ideal é eu compartilhar com você como você cria um projeto que vá de encontro à sua necessidade. Como criar um projeto de leitura que vá de encontro à sua necessidade. Porque talvez o projeto que eu realize na minha escola não vá resolver e nem atender os seus alunos. Não é? É verdade. Então, muito melhor do que eu te entregar aqui um projeto completo, é você replicar e não ter sucesso, vai ser eu te dar algumas orientações de um projeto de leitura. Para você e aí todo mundo que está assistindo. Tudo bem ser assim? Deu uma falhada aqui. Pode repetir? Posso, claro. Tudo bem ser assim? Te indicar como realizar e construir o seu projeto? Tenho certeza que você vai conseguir. Então, combinado. Sim. Então, vamos lá. Projeto de leitura, né? Projeto de leitura importante, porque muitas vezes tem essa ideia de que, o ensino remoto não dá para fazer projeto. Espera, quando voltar ao presencial, nós criamos um projeto, não é? Não, o processo não pode parar, ele tem que se adaptar. O processo de evolução, de crescimento do aluno, de desenvolvimento acadêmico, não pode parar. Ele precisa se adaptar. E os projetos vêm de encontro a isso, proporcionar essa evolução. E o de leitura e de escrita eu acho tão fundamental, você tocou num ponto importante, porque muitas vezes as escolas estão preocupadas em desenvolver atividades com o uso da tecnologia e esquece do pilar, que é a leitura e a escrita. Não é? E uma ideia, então, importante sobre projetos. O que não pode faltar no seu projeto que você precisa? Vou voltar na questão, que é a fórmula mágica, né? O porquê, o como e o quando. Por quê? Para desenvolver, para haver o treino, enfim, as habilidades cognitivas e outros que você vai saber colocar lá os objetivos que os professores também sabem. Como? Qual é a dificuldade que eu tenho hoje? Bom, eu tenho livros. O que eu tenho aqui em mãos para disponibilizar para a comunidade? Nós temos livros. Será que esses livros podem ser feitos rodízio? Será que tem que haver uma escala para retirar o livro? Ou tem alguém para entregar nas casas? Então, a questão é o como, para eu criar um projeto, o que eu tenho de recursos que eu possa oferecer para construir esse relatório, tá? Por quê, o como e quando. Qual vai ser a duração deste projeto? E, assim, essas questões, eu volto a falar, né, Milene, não pode só estar claras para quem está dentro do colégio. Eu preciso envolver a família. Muitas vezes a gente fala assim, as famílias não querem nem saber, o pai e a mãe não querem saber. No entanto, o que ocorre com frequência é que esses objetivos, esses porquês, a importância não é compartilhada com clareza para os pais. O pai não é pedagogo, ele só é um pai. No entanto, se você fala, olha, eu não sei como funciona a comunicação, o WhatsApp, né, que você falou, gravar um áudio, um vídeo curtinho, com o próprio professor, talvez que tenha mais habilidade para gravar, falando do porquê que é importante ler em tempo de pandemia. Vou usar um exemplo, tá? Seus filhos já está ausente, né? Já não temos a possibilidade de tê-los aqui com a gente na escola no momento presencial, e isso dificulta. Mas olha só, a aprendizagem também se dá de desenvolvimento através da leitura. A leitura de livros. Às vezes a gente não dá valor e nem insiste para o filho ficar lendo, deixa ele brincando. Olha só, fala bem tranquila. Mas, pai, deixa eu te contar o quanto é importante. Aí o professor fala a importância dessa leitura e vai falar, nossa, é verdade, eu não tinha parado para observar. Então, esse projeto de leitura, para ele ter validade, tão importante quanto a criação, a elaboração, como ele vai ser, é as famílias compreenderem a devida importância. Tá? Para que agora o pai e a mãe é que sempre teve, né? Está na lei. A educação é parte da família, obrigação do Estado, dever da família. Vocês sabem a lei. É de todo mundo. E só que o pai e a mãe, mais do que nunca, precisa assumir essa postura. E a gente tem sempre que lembrar e nunca se esquecer que os pais precisam ser educados, orientados. E aí o projeto tende a ter mais eficácia e resultado. Para fechar essa reflexão do projeto, Milene, eu quero falar o seguinte também.
que é necessário o acompanhamento de vocês durante todo o projeto. Por quê? Se não há um acompanhamento, vamos dizer que vocês combinem ciclos aí de cada quinzena, o aluno vai receber um livro e ele tem que entregar esse livro com um desenho, se for muito pequeno, ou ele tem que entregar com um resumo. Não sei qual vai ser a ideia. Alguém tem que ficar responsável por observar aquele que não entregou, aquele que não fez e cobrar. Tem que ser um processo contínuo de acompanhamento. Muitas vezes os projetos eles fracassam no final, porque não há um acompanhamento. Não é? É verdade, é verdade. A questão da família participar realmente é muito importante envolver a família nos projetos, né, de leitura e escrita. E eu posso fazer logo uma outra pergunta? Pode, claro. E aí eu já puxo logo agora e com relação à alfabetização e também à leitura e à escrita. Como é que a gente alfabetiza tendo esse processo agora de pandemia? Como é que a gente vai trabalhar com crianças de primeiro ano, desenvolver a alfabetização neles, nesse processo que a gente está? Como é que a gente faz? Sim. Alfabetizar por completo, a gente sabe que não vai ser tão possível. Mas, como eu disse inicialmente, não pode parar, tem que continuar e se adaptar, não é? Pelo que eu entendi, vocês enviam atividades que os pais fazem com os filhos e postam as fotos no grupo do WhatsApp. É isso? Só para eu entender. Sim, a gente então, vê acesso... Pode falar. A gente vê um caderno com atividades. São 20 aulas. E além desse caderno, aí a gente também trabalha com algumas atividades extras, que vão ou no grupo do WhatsApp ou no caderno do aluno mesmo. Aí vocês passam a atividade e depois dessa atividade só tem a foto no grupo do WhatsApp. Não tem como ter vídeo aula porque não tem acesso à internet, certo? O professor ele passa algum videozinho dentro desse grupo do WhatsApp e ele passa um áudio orientando como faz ou não tem essa orientação? Tem essa orientação. Alguns professores fazem dessa forma, com o vídeo explicando. Tem esse trabalho, sim. Bacana. Então já dá para entender que ao menos o aluno ele já tem um norte para entender como realizar aquela atividade. Então o professor agora ele vai ter que adaptar. Deixa eu só ver se meu sinal está ok para vocês. Vocês conseguiram me ouvir? Travou um pouquinho, não travou, Milene? Travou. Só que eu pensei que era só para mim. Não, eu vi que seu sinal parou, mas aí eu vou repetir, tá? Não tem problema não, olha só. Então, tenho como o professor passar uma orientação através de um áudio ou de vídeo. Entendi. A questão da alfabetização é muito delicada, porque o professor precisa observar um aluno fazendo. O professor precisa acompanhar a oralidade, precisa visualizar durante a atividade. E nesse momento, no seu contexto, isso não é possível. Mas não dá para falar, não é possível, então vamos parar. De jeito nenhum. É possível fazer de outras maneiras e continuar o trabalho e estimulando, tá? Então, esse trabalho de alfabetização agora, ele vai ter que encontrar um outro formato. As atividades terão que ser bem detalhadas. Terá que orientar, quando possível, essa pessoa que acompanha, porque são crianças pequenas, de alfabetização são crianças pequenas. São crianças que ainda não têm uma autonomia para estudar sozinho. Então, esse áudio, ele não precisa ser só para o aluno, por exemplo. Como é que ele pode ser esse áudio? Olha, mãe, você que vai ajudar a Catarina a completar essas palavras, observe como que a professora iria, nesse momento, explicar essa atividade de completar as palavras. Como? Aí ela pensa como que ela faria e ela orienta através de um áudio essa mãe para ela aplicar. Mãe, pergunte o que faz relação com a figura. Não é assim, talvez, estou colocando uma exposição, tá? Se eu fosse dar essa aula, eu ia mostrar algumas figuras para lembrar o som do início da palavra. Eu posso falar para a mãe, aproveite, veja se você tem algum objeto que comece com essa palavra na hora que você for auxiliar a fazer a tarefa. Essa é uma dica que pode ser adaptada, não é? Deixa eu ler um comentário aqui, já te dou a palavra. Ó. As famílias participam, a Milene fala assim, ou a Milene também.
As famílias participam por meio de vínculos e acompanhar por meio dessa plataforma não é suficiente. Ligar às vezes é necessário também. Novas estratégias nesse momento para conseguirmos dialogar. Milhares de estratégias, não é? Porque a gente coloca uma, não dá certo, aí faz outra, até que uma se encaixe um pouco melhor, não é? As experiências são para os pais e responsáveis para fazer com as crianças. Isso, orientação para os pais. Exatamente. É isso mesmo. Nessa questão da orientação, a gente, então, é uma nova forma de se reinventar. Agora, a orientação, a gente não está com a criança, então a gente tem que orientar o pai como ele vai fazer. É isso mesmo. Inventar novas estratégias, a gente tem que buscar. Isso. E quando se fala na ligação, a gente, para cá também fica um pouco complicado porque não tem rede de celular, não dá área, não tem dados para cá. Aí também a gente encontra essa dificuldade também. Como é que eu vou ligar para esse pai? Aí é uma outra dificuldade que a gente encontra. Não é todos que você consegue o contato, não é? São algumas Não é famílias todo que mundo. têm celular, algumas famílias que têm sinal de internet, não é? Não Isso. são todas, não é? É. Dificulta. Mas aí eu acredito que vocês tenham um atendimento presencial, ao menos a secretaria, alguém que possa dar o suporte presencial para o pai? Por enquanto está suspenso esses atendimentos aqui. Mas quando Então, melhorar um pouco, aí a gente retorna com os atendimentos. Então, por enquanto, nem a secretaria funciona, é isso? Não, a secretaria funciona, mas assim, atendimento direto com os pais nas escolas não estão ocorrendo Não pode, agora. né? Porque aqui está um pouco complicada a questão da Covid. Sim. É muito tenso esse momento, não é? Tem uma frase que eu compartilhei e eu ouvi do Cortella, não tem muito tempo não, mas eu acho que marcou bastante, que é a seguinte frase, até compartilhei nos stories, dá uma olhadinha depois lá, mas em outro contexto, mas a frase ela cabe aqui também. Faça o seu melhor, com o melhor que você tem hoje, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda, não é? É fazer o possível dentro do que nós podemos, fazer o possível dentro das nossas condições, oferecer o melhor para essas famílias, na medida do possível, com o que é real hoje, até que possa ser feito de forma melhor, em melhores momentos, não é? É isso mesmo. Você já está fazendo, Milene, você já está fazendo isso, porque você dispôs aqui estar comigo ao vivo, estar aqui de volta a trabalhar depois do seu horário, para buscar estratégias para ajudar a sua comunidade. Então você já está fazendo o melhor, já está se dispondo a aprimorar, a buscar estratégias. E eu de verdade espero nessa noite ter trazido um pouco mais de clareza, ter dado umas dicas que possam ser reais aí no seu contexto. Eu consegui, de alguma forma, te ajudar? As dicas que eu trouxe, você vai conseguir aplicar? Ficou claro, Milene? Sim, ficou muito claro e abriram horizontes. Com certeza, foi muito bom, sim. As suas dicas são ótimas. E com certeza, não deu para eu anotar aqui, né, que eu estou segurando o celular, mas daqui a pouco eu vou já fazer umas anotações aqui e colocar na minha prática, com certeza. E eu tenho amigos que estão assistindo a live também. Que ótimo! Aproveita para seguirem aqui a gente no Instagram e fazer o convite então para vocês que estão assistindo ao vivo, que ainda não fez a inscrição, a imersão da liderança pedagógica será na próxima semana. O link está na bio, um evento gratuito, só que para você receber o acesso tem que estar inscrito. E nós vamos trazer essas questões aí do papel da coordenação nesse contexto, essas mudanças educacionais e outras tarefas, como também, por exemplo, o coordenador dá conta dessa demanda gigantesca, como lidar com professores difíceis, como eu já mencionei para vocês. Então, espero te ver lá na imersão, viu, Milene? Agora que eu tô lembrando que eu já estou inscrita, sim. Eu tô no grupo do WhatsApp. Ah, que bom!
Ótimo, então a gente vai se ver aí segunda-feira, o conteúdo está incrível. Amanhã nós vamos ter uma aula no YouTube, todas as quartas na verdade, tá? Tem uma aula no YouTube às 20 horas e amanhã vai ser incrível o conteúdo sobre as responsabilidades do diretor e as responsabilidades do coordenador. Às vezes os papéis, eles se confundem, né? Eles se fundem e se confundem no contexto escolar, não é? Então amanhã a gente vai trazer uma clareza para vocês, uma aula aí bem objetiva, tá bom? E participa amanhã também da aula, lá no YouTube. Sim, com certeza. Tá bom? Foi um Tá prazer, viu? Conhecer você, conhecer a sua história aí, e que essa pandemia nos fortaleça, traga a você conhecimento, empoderamento para superar e ajudar a sua comunidade da melhor forma. Sim, obrigada também. Foi um prazer ficar aqui com você, com vocês, né? E boa noite aí para vocês. Até Fica mais. com Deus. Boa noite. Obrigada. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Esse foi um programa do Bate-Papo de Coordenador. E se você quiser participar de alguma mentoria ao vivo aqui com a gente, basta enviar um direct ou deixar aqui nos comentários.